analisando o artigo Escatomoralismo e a Morte da Cobiça, de Anderson Clayton Pires, é possível compreender que estamos vivendo o encerramento de um ciclo histórico da humanidade, um verdadeiro colapso da estrutura moral que sustentou a civilização durante séculos. A escatologia da moral, nesse contexto, representa muito mais que uma crise de valores. Ela sinaliza o fim de uma era civilizatória organizada pela repressão, pela normatização dos comportamentos e pela existência de um código moral externo que definia o que era certo ou errado. Para entender esse processo, é necessário voltar ao ponto de partida da organização social humana. No estado natural, antes da civilização, o comportamento era guiado unicamente pelo funcionamento do id. Freud descreve o id como a instância psíquica mais primitiva, inata e essencialmente pré-moral. O id opera segundo o princípio do prazer. Ele não reconhece normas sociais, não possui noção de certo e errado, e não estabelece nenhum tipo de mediação entre desejo e realidade. A lógica do id é simples, busca imediata de satisfação. Quando o processo civilizatório se inicia, a primeira grande transformação é a imposição do veto. A civilização nasce ao proibir. O exemplo clássico é o relato do Gênesis. A proibição do fruto no Éden marca o início da consciência moral. Antes disso, Adão e Eva viviam um estado de inocência moral. A partir do momento em que o veto é imposto, nasce a cobiça. O objeto proibido passa a ser desejado exatamente porque foi vetado. Freud explica que é justamente a repressão que cria a cultura da cobiça. Quanto mais o desejo é bloqueado, mais ele se intensifica. A civilização, ao criar as primeiras proibições, inevitavelmente transforma os objetos proibidos em fontes de prazer erogenizado. O resultado é o surgimento do superego. A instância psíquica responsável por internalizar as normas sociais e exercer o papel de censor das vontades instintivas do id. Mas o desenvolvimento histórico da moralidade não parou aí. Avançando para a modernidade, a sociedade começou a construir uma ética sustentada por uma metafísica moral. Esse momento histórico ainda está fortemente vinculado ao pensamento de Descartes, com sua racionalidade dualista, que separa corpo e mente e que fundamenta a ideia de um sujeito autônomo, capaz de escolher racionalmente entre o bem e o mal. O sistema cartesiano reforça a crença na razão como um instrumento capaz de guiar o comportamento humano, ancorado numa verdade universal. Na sequência histórica, com o surgimento da filosofia moderna, Kant tenta dar um novo fôlego à moral tradicional. Sua proposta ética se baseia na razão prática, na ideia de um imperativo categórico que orienta o sujeito a agir não pela busca de prazer, mas pela obediência a uma lei moral universal, válida para todos os seres racionais. Kant valida, de certa forma, a existência de uma metafísica dos costumes, uma estrutura ética sustentada por princípios racionais a priori, capazes de orientar as ações humanas independentemente de desejos ou inclinações. Essa tentativa de salvar a moral racional, no entanto, é violentamente rompida com Nietzsche. Nietzsche proclama a morte de Deus e, com ela, decreta o colapso de toda a estrutura metafísica que sustentava os códigos morais ocidentais. A moralidade deixa de ser externa, transcendental, e passa a ser uma construção humana, individual, sem qualquer garantia metafísica. Nietzsche desafia a noção de bem e mal, propõe que o ser humano viva além do bem e do mal, criando seus próprios valores, mesmo que isso implique viver num estado de liberdade absoluta, mas também de solidão moral extrema. Essa tensão entre repressão e liberdade instintual marca o grande debate filosófico entre Freud e Nietzsche. Enquanto Freud enxerga a repressão como o preço inevitável da civilização, uma barreira necessária para a contenção do id, Nietzsche aposta numa liberdade radical, numa superação da moral tradicional. Freud descreve que o id nunca abandona sua lógica pré-moral, que mesmo com toda a repressão, os impulsos instintivos continuam operando, exigindo satisfação, acumulando tensão, gerando mal-estar psíquico. Nietzsche, por outro lado, defende a reconstrução da ética a partir da vontade individual, sem o peso de um código externo. Chegando à contemporaneidade, o cenário é o da sociedade pós-tradicional. A estrutura moral que já vinha enfraquecida finalmente desmorona. O artigo Escatomoralismo e a Morte da Cobiça descreve com precisão esse momento histórico. Não estamos mais apenas diante de uma crise de valores, mas de um verdadeiro evento escatológico no sentido filosófico, o fim de uma era moral. Com o desaparecimento dos vetos, a própria cobiça perde o sentido. Isso porque a cobiça só existia dentro de um sistema onde havia proibição, onde o desejo era alimentado pela existência de um limite. Quando tudo se torna permitido, não há mais objeto proibido a ser desejado.
O prazer se banaliza, e o que antes era fonte de excitação e desejo transgressor vira apenas mais uma experiência sensorial corriqueira. O mundo pós-moral descrito no artigo é um espaço de escolhas instintivas, marcado por uma psicologia da vontade desregulada. O prazer imediato se torna o único critério de validação das ações humanas. A racionalidade transgressora se instala como nova lógica social. Não há mais referência ao bem ou ao mal, apenas a busca compulsiva por sensações cada vez mais intensas. Esse é o ápice do escatomoralismo. Uma sociedade sem metafísica moral, sem repressão, sem veto, sem inocência e, por consequência, sem cobiça. O ciclo civilizatório da repressão chega ao fim. O sujeito contemporâneo é agora um ser guiado unicamente pelo determinismo das sensações, num cenário que representa não apenas o fim da moral, mas o fim da própria liberdade como capacidade de escolha entre alternativas eticamente distintas. Quando a gente começa a analisar o desenvolvimento da história humana, o primeiro grande eixo que aparece é o contraste entre o estado natural e a civilização. No estado natural, o comportamento humano era determinado exclusivamente por fatores biológicos. Existia uma diferença clara entre masculino e feminino, baseada diretamente na biologia. A identidade era psicobiológica. O comportamento seguia o ritmo dos instintos, sem interferência de normas sociais ou códigos morais. Era um tempo de liberdade instintiva. Com o surgimento da civilização, começa o que Freud chamou de processo civilizatório. A natureza é bloqueada. Surge a cultura repressora. O estado natural é vetado para que a vida em sociedade seja possível. Essa transição histórica marca a passagem da regulação instintiva para a regulação social. O sujeito deixa de agir apenas por impulso e passa a ser controlado por normas externas. Dentro desse processo civilizatório, podemos dividir a história social em duas grandes fases: a sociedade tradicional e a sociedade pós-tradicional. Na sociedade tradicional havia estabilidade. As regras de comportamento social eram claras, bem delimitadas. Existia uma fronteira rígida entre o normal e o patológico. As funções sociais eram organizadas para manter o status quo. Não havia flutuação identitária. Escolhas eram escolhas morais, determinadas por códigos objetivos. A identidade masculina e a feminina eram fixas e socialmente reconhecidas. Não havia espaço para indefinição. O que era esperado de cada pessoa estava bem definido. As oportunidades de escolha eram limitadas porque tudo era determinado por um código moral exterior. Já na sociedade pós-tradicional, tudo isso desmorona. O que surge é a flutuação ética das identidades. A indefinição passa a ser a norma. As escolhas deixam de ser guiadas por valores éticos objetivos e passam a responder à demanda imediata do momento. A decisão individual deixa de ser uma escolha moral e passa a ser uma escolha sensorial. O critério de decisão passa a ser a sensação. O prazer imediato assume o lugar da reflexão ética. Bauman chamou atenção para isso ao afirmar que vivemos numa sociedade líquida, onde os vínculos são frágeis e as decisões são feitas com base no sentimento do presente. O bem é substituído pelo bom. A sensação substitui o valor moral como critério de decisão. O objeto da escolha é o aqui e o agora. As consequências futuras perdem importância. A lógica é do presentismo. Para Freud, a civilização tradicional era uma cultura repressora. Bloqueava o estado natural e, com isso, continha a liberdade instintiva. Para manter a ordem social, era preciso reprimir os desejos, principalmente os sexuais. A cultura tradicional estabelecia uma contenção permanente da energia pulsional. Na sociedade atual, o que temos é uma civilização pós-repressora. A sensação se tornou um novo critério. O superego, que era a estrutura interna responsável por frear os desejos, perde a força. Antes, qualquer escolha precisava passar por um processo de legitimação ética. Hoje, a decisão é tomada de forma arbitrária, sensorial, com base naquilo que proporciona prazer imediato. A sociedade do glamour surge dentro desse contexto. O ideal educapitalista se instala como modelo de vida. O consumo, a estética, a performance e a satisfação sensorial tornam-se os novos parâmetros de validação social. Kant, dentro da tradição da metafísica da moral, havia proposto que a ética deveria ser fundamentada na razão. Para ele, a ética era a renúncia ao instinto em nome de um bem maior. Mas essa estrutura metafísica, que começou com Descartes e seguiu até Kant, vai desmoronando ao longo da modernidade. O que Kant postulava como condições universais da moralidade desaparece na sociedade pós-moral. Habermas avança essa discussão ao afirmar que a consciência hoje é descentralizada.
A filosofia moderna perde sua força normativa. O sujeito se vê sozinho, com uma consciência dispersa, fragmentada, sem um centro ético regulador. As escolhas deixam de ser bipolares. Não há mais distinção entre bem e mal. O novo critério social passa a ser apenas a sensação. Bauman vai identificar essa nova sociedade como uma sociedade orgástica, voltada permanentemente para a busca do prazer. Para multiplicar essas experiências de prazer, é preciso também flutuar nas identidades. Surge a androgenização sistêmica, que não é apenas uma questão de gênero individual, mas uma reorganização social que funde categorias identitárias antes vistas como opostas. O sujeito passa a transitar entre expressões masculinas e femininas, entre estilos e códigos afetivos diversos, de acordo com a demanda de cada situação. O resultado dessa reorganização identitária é o surgimento de novas psicopatologias. Surge a ansiedade de não destino, uma sensação de que o futuro é incerto, imprevisível. Bauman chama isso de insegurança ontológica. O futuro se torna enigmático. Anthony Giddens complementa ao afirmar que estamos vivendo um tempo de experimentação social, sem saber ao certo onde vamos chegar. O cotidiano das pessoas vira um mosaico de pequenos personagens. O indivíduo precisa adaptar sua identidade de acordo com o contexto. Surgem perturbações no sistema de crenças, desdobramentos de problemas sem solução definitiva. A vida vira um conjunto de microcrises, cada uma exigindo respostas imediatas. Freud já havia alertado: não é possível viver sem cobiçar. Mas agora, numa sociedade onde tudo é permitido, a racionalidade transgressora perde o seu motor. Não há mais um objeto proibido a ser desejado. Não há mais erogenização da proibição. E com isso surge uma nova pergunta: como será a sociedade onde só existe a saturação do prazer? A resposta é dura: há uma perda de sentido de vida. Quando tudo é permitido, quando não há mais limites, quando a experiência sensorial vira o único critério de decisão, o sentido existencial entra em colapso. A culpa também muda de formato. Não é mais a culpa religiosa, vinculada à graça ou ao pecado. Agora é a culpa performática. A culpa por não atingir o ideal de desempenho. A sensação de insuficiência é constante. Por mais que o sujeito tente, ele sempre sente que não é suficiente. A competitividade exacerbada só amplia essa sensação. A liberdade instintiva, que parecia ser um ganho, se converte em determinismo edossensitivo. A busca por uma boa sensação se antecipa a qualquer outra consideração. Voltamos ao estado natural, como Freud descreveu. Não, definitivamente não. O que se constrói agora é um mundo transnatural, um mundo onde não há mais retorno ao estado biológico original. A biologia, que antes funcionava como uma barreira intransponível, perde sua condição de limite absoluto. A natureza deixa de ser a última fronteira da experiência humana. O que emerge é um cenário onde a tecnologia assume o papel de mediadora central entre o desejo e a realidade. A biotecnologia se transforma na principal ferramenta de expansão sensorial, emocional e cognitiva. Se antes o sujeito vivia dentro de uma estrutura de restrição biológica, com um corpo, um humor e uma capacidade cognitiva delimitadas pela natureza, agora ele passa a manipular todos esses aspectos de maneira intencional. Não estamos mais falando apenas de pequenas alterações cosméticas. Estamos tratando de um verdadeiro redesenho das condições básicas da existência humana. A biotecnologia amplia a busca por performance edorgástica. Cada vez mais, o corpo é tratado como um projeto em aberto. A anatomia se torna ajustável. O humor pode ser modulado quimicamente. As funções cognitivas podem ser potencializadas com o uso de substâncias farmacológicas. O sujeito passa a viver uma constante engenharia de si mesmo. Exemplo simples? O consumo social de álcool, usado para potencializar a experiência de prazer momentâneo. Mas a escala vai muito além: antidepressivos, ansiolíticos, psicoestimulantes, hormonioterapia, cirurgias plásticas, implantes neurológicos, tecnologias de realidade aumentada. Todos esses recursos são empregados para maximizar o prazer, a performance e a resposta emocional a estímulos externos. A experiência natural, aquela vivida em condições biológicas puras, sem interferência técnica, começa a parecer pequena, insuficiente, até entediante. Para muitos sujeitos, a emoção obtida por meios naturais já não é mais satisfatória. É como se o prazer precisasse ser constantemente recalibrado, aumentando o nível de estímulo para que o mesmo nível de satisfação fosse atingido. É o que se pode chamar de escalonamento da experiência hedônica. Não por acaso, o próprio conceito de identidade também se torna biotecnologicamente negociável.
A pessoa pode modificar suas características sexuais, ajustar a própria expressão de gênero, ou mesmo remodelar traços de personalidade com apoio farmacológico. O corpo vira território de intervenção contínua. As fronteiras entre o que é natural e o que é artificial se diluem. Esse processo de transnaturalização da experiência não afeta apenas o campo físico. Ele invade também o campo emocional e o cognitivo. Estados de humor que antes eram tratados como fases naturais da vida, como tristeza, ansiedade ou desânimo, passam a ser patologizados e, consequentemente, medicados. A tristeza vira disfunção bioquímica. A ansiedade vira desequilíbrio neuroquímico. Tudo pode ser ajustado. Freud, se estivesse vivo hoje, provavelmente diria que estamos presenciando o último estágio da retirada do veto civilizatório. Não apenas os limites sociais foram dissolvidos, mas os próprios limites biológicos também estão sendo sistematicamente rompidos. O superego, já enfraquecido, agora divide espaço com uma nova ameaça à construção de uma subjetividade ética, o poder irrestrito da intervenção biotecnológica. O mundo transnatural representa, portanto, o triunfo de uma racionalidade que não conhece limites. Um universo em que a satisfação do prazer se tornou um projeto de engenharia, um empreendimento técnico contínuo. E nesse processo o sentido da vida, a direção existencial, a própria experiência de ser humano entram em crise. Se a natureza já não impõe restrições, e se a cultura já não estabelece normas, o que restará para ancorar a experiência humana? O mundo em que vivemos hoje é aquele onde o veto civilizatório foi retirado e os limites da biologia foram sistematicamente rompidos. A pergunta que fica é: até onde essa sociedade pode avançar sem perder totalmente o sentido da existência? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar todo esse conteúdo até o final. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo, deixar um comentário dizendo o que você achou e compartilhar com outras pessoas que também se interessam por psicologia. Isso ajuda muito a manter o projeto vivo e faz com que esse conteúdo chegue a mais gente. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui no canal tem vários outros conteúdos que aprofundam outros temas, então dá uma olhada nos outros vídeos, porque tem muita coisa que complementa essa discussão. Te espero nos próximos!